Oi, gente, vamos lá? Vamos estudar um pouquinho de geografia hoje, tá? Olha, vamos falar sobre a estrutura geológica da Terra. Litosfera é a camada rochosa da Terra. E a litosfera, ela é composta por 3 tipos de rochas, que é a magmática, a sedimentar e a metamórfica. Nós já estudamos no capítulo anterior como são formadas cada uma delas. No território brasileiro, nós temos como é composto por estruturas cristalinas. 32% do território é composto por quê? Por estruturas cristalinas. O que são rochas cristalinas? São aquelas rochas mais antigas. E 64% do nosso território é coberto por bacias sedimentares. Olha, aqui são de amarelo são o quê? Os escudos cristalinos, ou seja, são as rochas cristalinas. E de verde são as bacias sedimentares. Tá? Isso aqui é o que predomina o território brasileiro. Dobramentos modernos, no atrito com as placas tectônicas, elas ao se movimentarem, então acontece de uma ir por baixo da outra, que acontece aqui, olha. Essa aqui foi lá para baixo e essa aqui, o que aconteceu? Ela forçou. Ao forçar, o que acontece? Vai surgir os dobramentos modernos, aqui, ó. Tá? Então, os dobramentos modernos acontecem devido a esse movimento da Terra aqui, olha, a esse processo das placas tectônicas. Uma vai por baixo, a outra vai subindo. Isso que vai subindo, o que vai acontecendo? Formando os dobramentos modernos. No Brasil, ele fica no centro da placa tectônica chamada Sul-Americana. Por ele ficar no centro dessa placa, não encontramos dobramentos modernos. Por quê? Porque para encontrar os dobramentos modernos, ele teria que estar nas bordas das placas tectônicas. E, no entanto, ele está no centro. Por isso que não há dobramentos modernos no Brasil. E nem vulcanismo e nem terremotos. Por esse motivo aqui, por estar no centro da placa tectônica chamada Sul-Americana. As formas de relevo terrestre. Olha, a superfície terrestre possui um aspecto modelado. Então, muitas das vezes tem formas geométricas. E essas formas geométricas não são uniformes, são bem irregulares. Havendo, então, lugares planos, lugares altos, mais elevados, com grandes altitudes, com menos altitudes, devido a essa formação do relevo. Aqui nós temos a formação do relevo, aqui, olha, lugares planos, lugares elevados, tá vendo? Relevo, o que é relevo? Relevo são irregularidades da superfície terrestre, mesmo nas terras recobertas pelos oceanos e mares existe o relevo. A gente pensa que só no solo, só na superfície terrestre, em cima, né, na parte superior, que existe o quê? O relevo. Não, no fundo dos oceanos e no fundo dos mares também existe relevo. E também não é só plano dessa forma, não. Também tem ondulações, ou seja, altos e baixos no fundo dos oceanos. Dentre as formas do relevo terrestre, destacamos as planícies, os planaltos, as depressões e as cadeias de montanhas. As cadeias de montanhas nós conhecemos como cordilheiras, tá? E elas são originadas através dos dobramentos modernos. Aqui é a Cordilheira dos Andes. Há também outras unidades
então, que vão determinar o relevo brasileiro, que são o quê? Mas só que elas são de proporções menores do que o planalto, a planície, do que também as depressões. São espaços menores, como várzeas, chapadas e outros. Aqui, ó, isso aqui é uma várzea, isso aqui é um vale e esse aqui são as chapadas, tá vendo? E as altitudes dos terrenos é medida sempre a partir do nível do mar. O nível do mar é sempre zero. Então, quando eu quero ver a altura de um determinado local de uma montanha, aí eu vou falar, por exemplo, o ponto A. Então, aqui é zero. Quantos metros tem no ponto A? 400 metros. E aqui zero. Quantos metros tem no ponto B? 600. E no ponto C, 900 metros. Então, eu vou começar a contar a partir do nível do mar, que é zero. Planaltos, terrenos altos, olha, são altos, tá vendo? E com mais de 300 metros de altitude, tem diferentes formas de paisagem, não são iguais, olha, umas são diferentes das outras, como serras, chapadas e morros. Planície, áreas mais baixas, ó, áreas baixas, com muitos sedimentos formados a partir dos rios, porque os rios carregam, principalmente na época das cheias, das chuvas, carregam os sedimentos. Então, esses sedimentos vão ser depositados onde? Nos lugares mais baixos. Depressões, formas de relevo mais baixas em relação ao que está ao redor. Então, aqui, olha, as depressões são essas áreas mais baixas em relação ao que está ao redor dele, olha. Tá vendo? Aqui, depressões, aqui está o planalto. Essa área aqui mais baixa são as depressões. E as depressões podem ser absolutas. Absolutas é quando elas surgem abaixo do nível do mar. E as depressões relativas, elas são a partir do nível do mar, tá? Então, as absolutas é abaixo do nível do mar. As relativas, a partir do nível do mar. Montanhas, superfícies mais elevadas, ó. Desculpa. Formadas por dobramentos modernos, muitas cadeias formam uma cordilheira, ó, tá vendo? Então, são dobramentos, são surgidos através de dobramentos modernos. Então, no Brasil, se não tem dobramentos modernos, muitas cadeias formam o quê? Uma cordilheira. Então, no Brasil não tem esse tipo de formação, que são os dobramentos modernos. E aqui está a atividade do livro de vocês. Vocês só vão olhar essa parte aqui, como eu já combinei com vocês, só quando vocês terminarem de fazer, tá? Mesmo vocês conferindo, vocês vão fotografar e enviar para eu dar uma corrigida, tá bom? Um beijo.